Boa tarde, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje vamos falar sobre o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Eu estava meditando nesse Salmo 121 hoje de manhã e na verdade eu ia falar sobre outro salmo, mas o que deu aí acabou chegando à tarde e deu muito vontade de falar sobre este salmo. E eu vou dizer o porquê. Às vezes a gente pensa que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Tem vezes que a gente ora e pensa, será que Deus está ouvindo as minhas orações? E eu estava orando, pessoal, em específico por uma pessoa que não é parente minha, não é colega minha, mas é irmã de uma colega minha. E eu estava muito orando por essa pessoa, porque ela estava passando por... Está passando por uma situação muito complicada, né? E eu, assim, tava orando, né? Coloquei ela nas minhas orações como algo corriqueiro. Sempre quando eu posso, eu tô de joelhos no chão orando. Então, era algo corriqueiro as minhas orações, eu só coloquei ela nas minhas orações. E a gente pensa que Deus não tá ouvindo as orações, né? E Deus tá. Deus tá. Deus ouve todas as orações. Quando é para o bem, né? Deus ouve todas as orações que são para o bem. Deus não vai ouvir uma oração contrária. Oração contrária, pessoal, eu sei que todos que estão aqui no vídeo sabem, mas eu vou explicar de novo. Oração contrária é aquela oração que você deseja mal para outra pessoa, que você amaldiçoa outra pessoa. Essa é uma oração contrária. Deus não vai ouvir essas orações, tá? É sério, não vai ouvir. Então, assim, Deus ouve as suas orações. Se alguém te fez mal, o que você deve fazer? Você não deve pedir para Deus, ai Deus, Deus castiga aquela pessoa. Você não pode fazer assim. Você não pode dizer para Deus o que Deus tem que fazer com aquela pessoa. Você vai orar. Se você quiser colocar a pessoa que fez alguma coisa errada com você nas suas orações, você tem que pedir para Deus abençoar ela. Agora, se você não quiser colocar o nome da pessoa nas suas orações, você não coloca. Pronto. E Deus, ele conhece o coração de cada um. Então, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. E Deus sabe o que ele vai fazer com cada pessoa. Uma vez, gente, ó, deixa eu contar aqui um testemunho para vocês de algo. Depois eu volto no que aconteceu com a irmã da minha colega. Mas vou falar o que aconteceu uma vez. Uma pessoa fez algo comigo que eu achei injusto. Eu achei muito injusto. E olha que é difícil eu achar que algo é injusto, né? Porque eu sempre peso na balança, que eu fico sempre pensando, será que eu merecia isso? Aí eu fico pensando, nossa, mas eu fiz tal coisa, sim, eu merecia isso. Então, assim, aí nesse caso em específico, gente, era muito injusto. E eu me lembro que essa pessoa fez algo assim, que pra mim foi injusto. O que eu fiz? Dobrei os meus joelhos e não pedi em momento nenhum mal pra aquela pessoa. Não pedi, só dobrei os meus joelhos e falei, Deus,
O Senhor conhece a situação, o Senhor sabe o problema, o Senhor conhece o meu coração. Faça justiça entre eu e esta pessoa. Orei uma vez, orei um dia, orei 2 dias, orei 3 dias, orei 4 dias, orei 5 dias. E, gente, 5 dias veio a resposta. Assim, não tô dizendo que veio essa resposta, né? Que Deus estava me respondendo alguma coisa, que eu precisaria ver alguma coisa. Simplesmente essa pessoa, o desejo dessa pessoa era fazer... Ai, como é que eu vou explicar para vocês entenderem? Simplesmente o desejo dessa pessoa era trabalhar em tal trabalho, né? Tudo bem, todo trabalho é digno, né? Mas ela queria muito trabalhar em tal emprego. E o que aconteceu? Ela não foi selecionada por este emprego. E pior ainda, Deus viu que a causa, né? A causa, o que ela fez foi tão injusto, mas tão injusto, gente, que tudo o que ela tinha feito, gente, eu não desejei isso, tá? Deus me livre. Tem uma pessoa me ligando o tempo todo. Eu não desejei isso, eu não desejo nada, porque eu aprendi que orações contrárias a gente não se deve fazer. Eu aprendi que a gente não se deve fazer orações contrárias, mas eu não desejei isso. Além dessa pessoa ter perdido o emprego que ela queria muito, aconteceu assim... Eu não estou dizendo que isso aconteceu por causa das minhas orações, mas essa pessoa descobriu um câncer. E o que essa pessoa fez? A pessoa me ligou, né? Eu não atendi, que eu já conhecia o número da pessoa, eu não atendi, né? Eu achei assim, eu não quis atender. Essa pessoa me ligou e eu não quis atender. E ela viu que eu não atendi, ela pediu o telefone emprestado de uma outra colega minha, que ela sabia que com certeza eu iria atender essa outra colega. Eu atendi o telefone e ela me pediu perdão, como se ela me pedir perdão, né, a doença e fosse desaparecer. Primeiro que a doença já estava lá, gente. Ela só descobriu um mês depois, né, do que tinha acontecido, né? Ela só descobriu. Então, assim, o que eu quero dizer, não que eu desejei isso pra ela, pelo amor de Deus, gente, não pense, eu desejei isso pra ela. O que eu quero dizer é que cada um recebe de Deus o que merece. Cada um recebe de... Se você planta tomate, não tem como você colher abóbora. Se você planta amendoim, não tem como você colher arroz. Você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. Porque, gente, essa pessoa sabia o quanto isso que essa discórdia que ela fez iria me prejudicar. E me prejudicou. Essa pessoa sabia o quanto isso iria me prejudicar. E sim, gente, me prejudicou bastante na minha vida social. Não vou dizer nem na vida profissional, porque não tem nada a ver com o trabalho. Me prejudicou na minha vida, assim, com uma outra pessoa. Então, assim, ela me prejudicou. Eu não pedi para que ela tivesse um câncer, Deus me livre. Mas as suas orações são ouvidas. Se você estiver na palavra, tá? Se você estiver na palavra. E se for da vontade de Deus, Ele vai ouvir todas as suas orações. Então, assim, isso aconteceu, gente, já tem um tempo, tá? Já tem, na verdade, muito tempo. Eu nem vou dizer como é que tá a situação da mulher hoje em dia. Mas isso aconteceu já tem muito tempo. Simplesmente alguém
não é fake news, né? Alguém soltou uma conversa e essa mulher foi passando, sem saber a veracidade, né? Como é que fala? Sem saber a veracidade do assunto, se era verdade, se era mentira. Ela foi repassando, se fazendo de vítima, se fazendo de coitadinha. E o lugar que eu morava, gente, Planalto do Sul, é um lugar muito pequeno. É um lugar muito pequeno. Então, tudo o que eu falo de uma pessoa que eu conheço lá e dá uma fofoca muito grande, então se torna algo muito grande, se torna algo muito sério. E esse assunto ficou, ó, durante muito tempo. Então, assim, nem gosto de falar esse assunto, só gosto de dizer assim, o quanto eu me comportei diante dessa história e como Deus foi justo comigo, né? Porque ela jamais, ela não foi justa comigo, né? Gente, tem alguém me ligando sem parar. Aí, o que eu quero dizer pra vocês, as suas orações são ouvidas, tá? As nossas orações são sim ouvidas. Se você passa por algo que você acha que é injusto, converse com Deus. Ele é o único que pode te aconselhar. Ele não vai te julgar, ele é o único que não vai te julgar. Ele é o único que não vai, assim, te julgar, nem te difamar. Gente, se vocês soubessem o quanto Jesus Cristo é amigo, o quanto ele liberta, o quanto ele salva. Se vocês tivessem noção, assim, depois que eu aprendi a conversar com Jesus, eu acho que foi a melhor, assim, experiência que eu tive na minha vida, porque o Espírito Santo me tocou de um jeito, eu consigo, sabe? Como é que eu vou dizer? Me desabafar com ele e pronto. Eu acho que essa história, vai desabafar com um amigo. Não, gente, desabafa com Jesus, não desabafa com um amigo, não. Porque você não sabe até quando vai durar essa amizade. Aí a amizade não dura, aí a pessoa vai passar tudo que você passou pra ela, pra outra pessoa, e vai virar uma bola de neve. E outra coisa, não pense, fulano não faria isso comigo. Faz. Fulano faz e se fez a primeira vez, vai fazer a segunda, e se fez a segunda, vai fazer a terceira, e se fez a terceira, vai fazer, enquanto você dá a oportunidade para essa pessoa ter acesso à sua vida. A partir do momento que a pessoa tem acesso à sua vida, ela faz de tudo, se ela tiver, tipo, não vamos dizer inveja, mas vamos dizer assim, se ela tiver meio que, se ela vê que você está conseguindo alguma coisa, ela não quer que você consiga aquilo, certo? Então ela vai fazer de tudo para te prejudicar, para puxar o seu tapete, para, como é que eu vou dizer, para que você não consiga aquilo. Gente, ó, eu me lembro de uma vez que eu contei uma história para uma pessoa, e olha que ela nem era minha amiga, ela não era, e ela não é. Eu converso com ela até hoje, tenho não amizade, digamos que a gente conversa, que a gente se fala até hoje, mas ela não é minha amiga. Mas de vez em quando, né, eu vejo ela na rua, a gente acaba conversando alguma coisa, né? Eu me lembro que eu conversei com ela e falei um assunto com ela de um jeito. Pergunta pra mim, ela passou pra frente esse assunto do mesmo jeito? Como que ela passou esse assunto? Gente do céu, eu fiquei impressionada. A pessoa passou a conversa de outro jeito. A pessoa não passou do jeito que eu tinha falado pra ela. Então, assim, veja bem, eu aprendi que no ambiente que você está, eu aprendi que, olha só, uma psicóloga falou isso pra mim e é algo que eu vou levar pra vida. No ambiente que você está, com outras pessoas ou com mais uma pessoa, fale apenas de você ou da pessoa que estiver com você. Nunca, a gente saiu nunca por quê? Nunca, jamais, em momento nenhum, fale de outra pessoa. Por quê?
A partir do momento que você fala de outra pessoa, o nome daquela pessoa vem ao assunto, veja o que acontece. Eu falo, por exemplo, vou falar o nome de uma pessoa que eu nem conheço. Por exemplo, eu falo da Dalila. Aí eu tô conversando com a Paula, falando da Dalila. Aí eu falo um assunto em específico da Dalila. Aí eu falo, nossa, Dalila deveria fazer isso, Dalila deveria tirar a habilitação dela, Dalila trancou a faculdade, ela deveria voltar a fazer a faculdade. E o assunto é só da Dalila, mas eu tô conversando com a Fernanda, só que eu tô falando da Dalila. Aprenda. Quando a pessoa quer te prejudicar, ela não vai falar usar especificamente o jeito que você falou. Ela vai aumentar várias outras coisas. E outra coisa, às vezes ela também falou da Dalila, mas ela não vai falar da parte que ela falou da Dalila. Ela só vai falar da parte que você falou da Dalila. Então aprenda. Aprenda como eu aprendi. Se você estiver num lugar e o nome de outra pessoa vir ao assunto, chegar a ser assunto, saia ou não fale nada. Porque às vezes nem sempre a gente pode sair, né? Eu digo isso porque esses tempos atrás eu tava num lugar em que eu não podia sair. Não podia. Eu tava trabalhando, então eu não podia sair daquele lugar. Então o que eu fiz? Fechei minha boca e fiquei só ouvindo a pessoa falar. Aprenda. Quando você estiver num lugar e você não puder sair, a partir do momento que apareceu o nome de outra pessoa na conversa, fique quieta, não fale nada, não comente, não dê assunto, não aumente o assunto, não fale mais nada, não dê o seu ponto de vista, não fale nada. Porque a própria pessoa vai ver que você não tá falando nada, ela vai ficar sem graça. Ela vai parar o assunto. Ela vai ficar sem graça. Ela vai parar o assunto. Então, pessoal, voltando, eu saí até meio que um pouco do contexto do vídeo, né? Que o vídeo era sobre confiança. Confie somente em Deus. Na verdade, não é bem assim que está dizendo no Salmos 121, né? Mas eu tava falando da irmã de uma colega minha que tava passando por um problema e eu achei que as minhas orações, que eu tinha colocado ela nas minhas orações, e eu achei que Deus não tava ouvindo minhas orações. Porque às vezes a gente tem meio que essa tipo uma dúvida, ou é uma... Ou, bem, tem pessoas que falam dúvida, pouca fé, ou não sei, gente, eu não sei. Às vezes a gente fica meio insegura, né? Será que Deus tá me ouvindo mesmo? Deus, tu tá me ouvindo? Dá vontade de perguntar, né? Deus, tu tá me ouvindo? E eu tava conversando com minha colega, né? E minha colega falou, olha, a minha irmã, ela acordou esses dias falando o seu nome. Não, gente, não é um acordar e falar assim, ah, Jaísa, foi um acordar chamando o meu nome 3 vezes. E eu, assim, só pelo fato de estar falando o meu nome, isso significa que Deus está ouvindo, né, as orações que eu coloquei o nome dela nas minhas orações. Por que eu coloquei? A irmã dela pediu? Não, a irmã dela não pediu. Eu que senti que eu tinha que colocar o nome dela nas minhas orações. E, gente, é maravilhoso quando você pode, no caso, abençoar outra pessoa. É maravilhoso quando você pede para Deus abençoar outra pessoa. E que bom! E que eu espero que seja sempre assim. Eu espero ter sempre esse discernimento, essa maturidade que poucos têm, de não pedir só para si, pedir para os que estão ao redor. Se não for pedir para Deus abençoar os que estão ao redor, não peça nada. Mas não peça também para amaldiçoar, não, porque é tão assim, como é que eu vou dizer?
Não é legal, né? Você. Porque, ó, o que eu aprendi. Uma vez eu tava orando e eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. Eu sei que poucos acreditam, mas eu acreditando tá bom. Como eu sei que o Espírito Santo falou comigo, gente, as pessoas têm muito essa dúvida. Eu também, tá? Vou deixar bem claro aqui pra vocês que eu também fiquei muito em dúvida. Mas é inconfundível. A voz do Espírito Santo é inconfundível. Eu fiquei na dúvida. Depois eu me lembro que eu estava assistindo um vídeo, que eu sempre quando eu posso eu assisto vídeos sobre pregadores, né? E tem um pregador que eu gosto muito, que ele se chama Gabriel. E ele falou que a voz do Espírito Santo é inconfundível. Era uma voz assim, audível, gente. Era a voz do Espírito Santo. Então, assim, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, aí eu tive mais certeza que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Deus nos ouve, mas aí as pessoas falam, ai, por que você não pede riqueza? Então, Deus sabe o que cada um merece. Deus conhece o coração de cada um, gente. Por quê? Porque assim, não é porque você tem intimidade com Deus que Deus vai dar o que você quer. Porque tudo também é no tempo de Deus. Isso não é o tempo dele te dar aquela coisa. E se ele não quer que você tenha aquela coisa? Porque, ó, eu costumo ir para a igreja sempre a pé. Eu não tenho um carro, então eu saio daqui e a igreja que eu congrego é mais ou menos 1 quilômetro, acho que 1,5 quilômetros da minha casa. É uma distância boa, sabe? É uma distância que eu chego lá com 20 minutos assim, ó, cansada. Ai, gente, desculpa. Eu não queria fazer graça no vídeo, pelo amor de Deus, não entenda mal. Mas eu chego assim, esbaforrida. E o que eu acho assim, muito. Então eu chego muito cansada mesmo lá. E eu não tenho carro. É porque não é o momento certo. Porque Deus sabe, gente, Ele supre as nossas necessidades. Eu me lembro que eu estava orando porque eu queria muito comer um mamão. Olha como Deus supre as nossas necessidades. Mas eu não orei pedindo um mamão. Mas eu estava com vontade de comer um mamão. Onde eu moro, Teodoro Sampaio, tá? Ai, gente, falei sem querer a cidade que eu moro. Mas tudo bem, tem problema. Aqui em Teodoro Sampaio, pra mim conseguir um mamão, eu posso até conseguir. Eu posso ir no mercado, comprar um mamão. Não é caro, gente. É barato um mamão. Todo mundo sabe que um mamão é barato. Só que eu tô acostumada com Planalto, onde tudo é de graça. Um mamão, uma manga, um abacate, uma jaca, uma melancia. Então, tô acostumada com coisa que tudo é de graça. Não que eu não queria comprar o mamão, mas também, como eu já expliquei pra vocês, eu não tenho carro, então eu teria que sair da minha casa pra ir lá no mercado comprar um mamão, que era o que eu tava com vontade. E, gente, eu tava com muita vontade de comer esse mamão. E eu me lembro que eu falei bem assim, não orei, tá? Por causa de um mamão. Eu me lembro que eu falei bem assim, Deus, nossa, eu queria tanto comer um mamão. Pasmem, gente, pasmem, acredite se quiser. Acredita se quiser, gente. Pasmem. Eu falei, Deus, eu queria tanto comer um mamão. Gente, eu não sei se a vizinha ouviu eu falando que eu queria um mamão. Eu só sei que ela bateu palmas em frente do meu portão e me chamou e falou, Jaísa, eu trouxe aqui 2 mamão. Foi 2 mamão, gente? Eu não me lembro bem. 2 mamãos pra você e pros seus filhos. 2 mamão, gente. Eu tava com muita vontade de comer um mamão. Não sei, me deu uma vontade do nada. E eu pedi pra Deus esse mamão, pra vocês verem como Deus ouve as orações. Ela me deu 2 mamão. E isso pra mim é, assim, algo muito... Assim, é coisa simples. É simples. Eu costumo dizer que a gente tem que orar por tudo. Eu me lembro que eu falei pro meu filho que eu tinha que orar... Ai, gente, foi alguma coisa que pra ele era simples. Aí ele falou, mas vai orar até por isso? Eu falei, a gente tem que orar por tudo. Coisa simples,
coisa simples, coisa grande, você tem que orar por tudo. Coloque tudo nas mãos de Deus, gente. Coloque tudo nas mãos de Deus. Quando eu acordo, eu procuro colocar tudo nas mãos de Deus. Às vezes eu acordo com... Como é que eu vou dizer assim, gente, pra vocês entenderem? Às vezes eu acordo com o tempo corrido. Tempo muito corrido. Então, assim, quando eu acordo com o tempo muito corrido, aí eu acordo e penso assim, meu Deus, não vai dar tempo de eu fazer uma oração. Não vai dar tempo de eu falar com Deus. E nem sempre dá. E nem sempre dá. Aí, às vezes, eu tô na rua andando de bicicleta e fico assim, mexendo a boca, erga a mão. Aí eu acho que as pessoas que estão do outro lado, dentro do carro, passando do meu lado, pensam, Jaísa tá falando sozinha. Não, gente, eu não estou falando sozinha. Eu estou tentando conversar com Deus. Eu estou conversando com Deus. E quando a gente aprende a colocar tudo nas mãos de Deus, parece que flui. Não vou dizer que se resolve tudo. Na verdade, resolve. Porque o que não tem solução resolvida está. Eu aprendi, gente, ó, muitas coisas eu aprendi depois dos 30 anos, que se a gente pudesse aprender antes dos 30, seria a melhor coisa do mundo. O que não tem como resolver, resolvido está. E pronto, e acabou, e passou, e tá certo. E quando você estiver dentro de uma sala e começarem a falar o nome de outra pessoa, se você não puder sair daquela sala, fique quieto, só ouve. Ouve em silêncio, não fale nada, porque quando a pessoa for falar, ela não vai falar a parte que ela falou, ela vai falar a parte que ela falou. Aprendi isso também. E outra coisa, orações contrárias Deus não vai ouvir, tá? Orações contrárias Deus não vai ouvir. Aprenda isso também. E nem seria legal também, né, gente? Já pensou você ajoelhada, pedindo uma luz para Deus e desejar mal para outra pessoa? Não, ele não vai ouvir. Deus sabe o coração de cada um. Fique tranquilo. O que cada um merece, cada um vai ter. Deus sabe o coração de cada um. Ninguém precisa gritar, ninguém precisa falar, Deus, você não tá vendo como a pessoa me trata? Deus sabe do coração de cada um. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração de todos. Então, fique tranquilo. O que cada um merece, cada um vai receber no tempo certo. Eu aprendi que cada um merece, o que cada um merece, o que cada um precisa, recebe no tempo certo. E outra coisa... eu ia falar da irmã da minha colega, né, gente? Antes que eu desligue o vídeo, eu não quero fazer um vídeo muito longo. Então, aí a irmã da minha colega acordou falando o meu nome. Eu não sei o horário específico que ela acordou falando o meu nome. Mas eu me lembro que eu comecei a orar por ela tem umas 2 semanas. Tem umas 2 semanas, gente. E pra mim, toda vez que eu oro e que eu coloco o nome dela nas minhas orações, eu sinto paz. Eu sinto paz, porque eu sei que é uma pessoa que precisa de oração, né, gente? A gente sabe mais ou menos quando a pessoa precisa de oração. Geralmente a gente sabe. Ore sempre pelas pessoas que você vê que tá precisando de oração. Ore sempre, gente. Não custa nada orar pelaquela pessoa. É claro, também olhe o contexto das coisas, tá, gente? Não vai sair orando por tudo quanto é pessoa também, sem saber o motivo do que tá acontecendo por trás daquilo, que pode ser que não seja uma boa ideia. Eu me lembro que uma vez eu fui orar por uma pessoa que ela me pediu oração. E geralmente, eu não costumo, gente, eu não costumo orar por quem me pediu oração. É porque eu sou ruim? Não. É porque eu gosto de evitar muitas coisas. Porque querendo ou não, né, eu tenho 2 filhos, então o que acontece comigo automaticamente afeta na vida dos meus filhos. Então eu não gosto de orar por todo mundo que pede oração pra mim. Mas essa pessoa em específico, era uma das minhas colegas, né? Eu pensei, vou orar sim.
Ela me contou o motivo, a causa do porquê ela precisava dessa oração. E eu falei, tá, vou orar, não me custa. Gente, não me custa nada. Na verdade, é o que eu tento fazer todos os dias. Eu tento orar todos os dias e em nome de Jesus eu consigo. É o que eu faço todos os dias. Na verdade, eu só ia pôr o nome da pessoa na oração e falar umas 3 ou 4 palavrinhas da causa do porquê ela precisava da oração, né? E nem precisa enfeitar muito a oração, porque Deus também conhece todas as coisas. E, gente, pode parecer que não. Eu sei que tem muita gente que não acredita, porque é chato, né? Eu ficar aqui falando. Tem muitas pessoas que não acreditam mesmo, gente. E tá certo. Eu não tô aqui... Gente, vou ter que acender a luz. Começou a ficar... Ah, melhorou. Ficou até mais claro, gente. Nossa, se eu souber, já tinha acendido a luz há mais tempo. Eu não... eu tava falando sobre a oração, né? Eu sei que tem pessoas que não acreditam e tá certo. Eu não tô aqui pra mudar a fé nem a crença de ninguém. Eu tô no meu vídeo, eu tô na minha casa falando o que eu acredito. Eu acredito. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, mas enquanto eu tava orando por esta pessoa, eu acho assim, que tinha algo... Eu não sei, tá, gente? Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que tinha algo assim muito... Como é que eu vou dizer? Na vida dessa pessoa que eu comecei a sentir, gente, ataques espirituais na minha casa, na minha própria casa. Na minha casa. Só que, vamos lá, eu era nova convertida também, né, gente? Então, assim, eu não sabia me posicionar. Eu sabia que era um ataque espiritual, mas eu não sabia me posicionar. Eu não sabia como que eu tinha que agir. E foi um ataque espiritual muito forte, sabe? Ó, do nada, o meu portão balançava muito forte, sabe? Do nada. Do nada o portão balançava muito forte. Do nada acontecia coisas com os meus filhos. Do nada, gente, do nada acontecia coisa com os meus filhos. Então, por isso que eu falo, quando você não está, quando você não está firme com Deus, não coloque o nome de qualquer pessoa nas suas orações. Coloque o nome da sua família e pense bem também o nome das pessoas que você vai colocar nas orações. Os ataques espirituais vêm, gente, e vêm. Eu senti muito isso, eu senti muito. Eu nem vou falar o que acontecia, gente, mas acontecia coisas assim que não era normal acontecer. Nos dias normais não acontecia. Vou dizer só uma. Além de balançar forte no meu portão, e a gente sair pra fora e não ver nada, também uma que eu achei muito estranha, que o meu filho, ele é super de boa, ele não briga com ninguém. Até na escola teve briga do meu filho. Então, assim, pense bem por quem você vai orar, pense bem o nome da pessoa que você vai colocar em oração, porque dependendo da pessoa que você for orar, os ataques espirituais vai vir. E é assim, gente, e vem, e vem. Então você tem que estar debaixo de uma proteção muito grande, muito grande. Ore, medite na palavra, jejue, principalmente, ó, os ataques espirituais só se passou, na verdade, se passou, graças a Deus agora se passou. A minha casa está... Eu costumo dizer que quem protege a minha casa é Deus, né? Assim como no começo desse vídeo eu disse: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, assim, eu costumo dizer que a minha casa está debaixo agora da proteção de Deus. E tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, eu procuro estar na direção de Deus. Porque, gente, de nada adianta eu falar algo que não vai edificar a vida da pessoa, sabe? Eu acho que antes eu era muito crítica com isso, muito, como é que eu vou dizer? Ai, não crítica, gente, tem a palavra certa que me fugiu da memória agora. Eu acho que antes eu era muito assim,
piadinhas. Não, não era piadinhas. Irônica. Eu gostava muito de ironia. Tipo assim, alguém falava alguma coisa pra mim, dependendo do que a pessoa falava, eu quando eu sabia que não era verdade, eu falava, tipo, na entrelinhas, algo meio irônico. Hoje eu me controlo bem para não falar nada irônico para as pessoas. Por quê? Eu aprendi que se não vai edificar a vida da pessoa, para que eu tenho que falar aquilo para a pessoa? Muitas coisas eu ouço, sei que não é verdade, continuo ouvindo e fico calada, né? É o mais certo, é o mais correto. Eu acho que é o que Deus espera de mim, né? É o que eu acho assim legal, muito interessante da Bíblia, que eu gosto muito, muito, muito mesmo, gente. De meditar na palavra, que antes eu não fazia isso, né? Antes eu não meditava na palavra, antes eu não lia a Bíblia, antes eu não orava, antes eu não jejuava, antes eu não fazia nada assim para mim ter uma intimidade com Deus, como hoje tudo que eu posso fazer eu faço. Infelizmente não tenho o tempo suficiente que eu quero, porque eu fico muito assim, querendo ou não, eu ainda lavo muita louça, eu ainda lavo muita roupa, querendo ou não. Eu tenho que manter a minha casa limpa para ser agradável para morar, né? Então, assim, eu queria ter mais tempo para Deus, porque eu acho muito pouco tempo que eu tenho para Deus, muito pouco mesmo. Então, assim, aí depois já vou voltar a trabalhar, né, em janeiro, então eu queria ter mais tempo para Deus. Às vezes a gente tem muito pouco, né? E tudo que eu posso fazer para estar debaixo da palavra, eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Então, assim, mesmo nos cultos que eu sei que não vai dar ninguém, porque cultos de quinta-feira na igreja, na minha igreja tem culto nas quintas e nos domingos. Mesmo quando eu sei que não vai dar ninguém na igreja, quase ninguém, né, gente? Eu tô lá. Eu faço questão de ir. Eu faço questão. Eu faço questão porque eu quero ouvir a palavra. Porque parece que sempre Deus fala no meu coração. Parece que sempre tem uma palavra para Deus falar no meu coração. Às vezes a pessoa tá lá contando a história dela. Ontem, gente, esse vídeo eu tô gravando na sexta. Mas ontem mesmo, a menina, a missionária que tava lá, Gabi, o nome dela, ela tava falando coisas que aconteceu da vida dela. Ela falou sobre a palavra, ela pregou a palavra, mas contou relatos do que estava acontecendo na vida dela. E mesmo assim, eu me senti bem em sentar lá e ouvir o que ela estava falando. Porque era para mim estar lá, era para mim estar ouvindo o que ela estava falando. E, gente, eu fico pensando quanto tempo eu perdi. Quanto tempo era para mim estar ali, não estar em outros lugares que eu achava que era o melhor lugar para mim. Quanto tempo eu perdi, gente? Quanto tempo se eu pudesse voltar atrás no tempo, duas coisas que eu mudava. Uma eu não vou dizer, né? Que faz parte da minha vida muito pessoal. Uma eu não vou dizer o que eu mudaria. E a segunda era, eu com certeza teria me batizado bem antes, bem mais nova, e com certeza eu iria procurar mais tempo para estar na presença de Deus, iria procurar mais tempo para estar na igreja, iria procurar mais tempo para ouvir a palavra. Hoje parece que eu tô perdendo muito tempo. Quando eu paro para pensar, parece que eu perdi muito tempo, parece que eu deixei muito tempo assim, sem falar com Deus, e parece que foi um tempo perdido. Eu costumo dizer que o ano de 2024 para mim foi bom, porque foi o tempo que eu voltei a ouvir a palavra. Na verdade, foi o ano de 2023, no finalzinho de 2023, eu voltei a ouvir a palavra, mas em 2024 foi quando eu dei seguimento. Em 2024 foi quando eu decidi voltar para Jesus. Em 2024 foi quando eu decidi me batizar, foi quando eu decidi estar na igreja. E, gente, é o melhor lugar. É o melhor lugar
que qualquer pessoa pode estar. Porque pensa, gente, Jesus é Jesus. Ele salva, ele cura, ele liberta. Aonde? Onde você vai encontrar essas três coisas? Se não for através de Jesus. Jesus salva, cura e liberta. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você só vai encontrar em Jesus a salvação, a sua cura e a sua libertação. Aí Deus salva, cura, liberta e ressuscita. Deus salva, cura, liberta e ressuscita. Gente, se eu for falar todos os testemunhos que eu tenho para falar, é muita coisa, gente, é muita coisa. O que Jesus fez na minha vida, nenhum outro nome, nenhum outro homem poderia falar, nenhum outro nome, nenhum outro homem poderia falar, porque o humano é humano, né? Eu costumo dizer que o ser humano, ele faz o que está ao alcance dele, e Jesus faz milagres. O ser humano faz o que está ao alcance dele, e só Jesus faz milagres. Então, assim, o que Jesus fez na minha vida, gente? Jesus transformou a minha vida, Jesus me deu provas, assim, de que Ele é Deus, e sem Ele eu não consigo viver. Eu me lembro que teve um dia que eu precisei muito de Jesus, e eu ainda não era, assim, como é que eu vou dizer? Parecia que tinha algo que me cegava. Parecia que tinha algo que achava que se eu estivesse na igreja eu estava perdendo alguma coisa aqui fora. E olha que interessante, hoje em dia eu percebo que quando eu tô na igreja, é o contrário, é quem tá fora da igreja que tá perdendo o que tá lá dentro. Então eu tinha esse costume de achar que se eu aceitasse Jesus, se eu me batizasse, eu estaria perdendo algo lá fora. Gente, eu não tava perdendo nada. O que o mundo tem para te oferecer é muito pouco. Do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A carne, ela não importa se você a carne, ela não importa se você peca ou não, porque a carne, ela quer pecar. O desejo da carne é o pecado mesmo. O desejo da carne é o pecado. A carne, ela sempre vai pecar, ou por causa de dinheiro, ou por causa de prazeres momentâneos, ou por causa de felicidade momentânea. A carne, ela não se importa com o seu pecado, porque a carne, ela vai ficar. O dia que você morrer, é só sua alma que vai para algum lugar. A sua carne não, a sua carne vira pó. É sua alma que vai ou para um bom lugar ou para um mau lugar. A sua alma não. Então ela não se importa. Ela vai fazer de tudo para você cair na tentação, para você pecar, para você errar. Ela não se importa. Porque quem vai te acompanhar depois que você morrer, para quem acredita, para quem tem fé, é a sua alma. E hoje em dia eu ouço muito aquilo nada a ver. Eu ouço e já falei também, gente. Eu já falei também, tá? Eu já falei a palavra nada a ver. Tipo assim, eu lembro que as pessoas falavam, ai, mas não pode fazer isso. E eu, ai, nada a ver. Gente, que triste ilusão que a gente tem, que nada a ver. Como nada a ver? Não se conformeis com o mundo. Jesus disse, não se conformeis com o mundo. Gente, se não existisse, que eu acredito que existe, se não existisse o certo e o errado, como seria o mundo? Todo mundo iria querer fazer só o errado, né? É o errado que nos dá as coisas, os prazeres momentâneos, é o errado que nos dá riquezas, né? Não que a pessoa não pode ser rica também,
do jeito certo? Pode. E tem muitas pessoas que eu conheço que conseguiu ser rica pelo jeito certo. Mas do jeito certo demora muito mais, né, gente? Do jeito certo mesmo. Se você for querer ser rico da maneira certa, vai demorar muito mais. Do lado errado sempre vai dar mais certo, mais rápido. Então, assim, não se conformeis com o mundo. Você não é para este mundo. Quando. Ah, e outra coisa também, gente, a gente se engana muito. E eu também já falei essa frase, peço perdão para Deus. Eu também já falei essa frase. Quando eu achava que eu tava perdendo alguma coisa do mundo, eu pensava assim: ah, eu tô nova, vou aproveitar a vida. Quando eu tiver velha, eu aceito Jesus, eu me batizo e tá tudo bem. Gente, tem pessoas que morrem e não dá tempo, não dá. Tem pessoas que morrem e não dá tempo nem de aceitar Jesus. Tem pessoas que morrem de repente, pá, bom, pronto, não aceitou e acabou. Então, se eu tivesse nessa ilusão até hoje, quando eu tiver velha, eu aceito Jesus. Não pense assim, gente, não pense assim. Não pense assim. A vida é uma caixinha de surpresa. Hoje você está aqui, amanhã só Deus sabe. Quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que eu era bem nova. Eu não tinha nem 19 anos ainda. Ai, gente, eu não lembro. Com certeza, mas eu acho que eu tinha uns 17 anos quando eu aceitei Jesus. Por, assim, acho que um pouco influenciada por amigas ou por mim mesmo, né? Que se eu tivesse a opinião mesmo, se eu tivesse opinião, eu não teria também, né, assim, errado tanto que eu diga assim, eu teria continuado na igreja. E eu saí da igreja como é que fala? Por influência das amizades. Eu saí. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, se eu tivesse seguido, né, tudo certinho desde aquela época, eu teria me batizado com 18 anos. Veja bem, 18 para 38 foi 20 anos para o batismo. 20 anos. E eu vejo quanta coisa eu perdi, gente. Quando eu estou tão próxima de Deus, eu vejo que eu perdi muita coisa. Quando eu resolvo, assim, ouvir a voz de Deus, quando eu resolvo estar dentro dentro da palavra que eu digo assim, quando eu resolvo ler a palavra, quando eu resolvo me ajoelhar para orar, quando eu sonho com alguma coisa que eu precisava sonhar, eu percebo o quanto eu perdi. Foi eu que perdi. Deus não perdeu nada. Deus continua sendo Deus. E eu quem sou? Uma pecadora que precisa de Deus. Deus, ele vai sempre continuar sendo Deus. Deus não vai obrigar ninguém a permanecer na igreja. Deus não vai obrigar ninguém a ser cristão. Deus não vai obrigar ninguém a ser católico. Deus não vai obrigar ninguém a seguir os passos de Jesus. Deus não vai obrigar ninguém na religião nenhuma. Ele vai ser sempre Deus. E nós é nós. Aí existe as pessoas que não acreditam em Deus. Eu não aconselho ninguém a não acreditar em Deus. É melhor ficar calado. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa e eu fujo muito, gente. Eu procuro fugir muito do assunto religião. E eu preciso fugir muito do assunto religião. É melhor você falar como tá o tempo. Se tiver calor, você fala que tá calor. Se tiver frio, você fala que tá frio. É melhor assim, tá, gente? Procure outros assuntos, fale sobre o comércio da cidade, fala sobre a alta do dólar. Aí, se falar da alta do dólar, vai entrar na questão política. Oh, Deus, não tem muito o que falar, né? Mas se tem uma questão que eu fujo muito, é sobre a questão da religião. Por quê? Porque nem todo mundo pensa como você, nem todo mundo tem a mesma fé. E aí, o fato de nem todo mundo pensar como você e nem todo mundo ter a mesma fé,
meio que ela questiona muita coisa sobre sua fé, sobre você. E eu procuro muito evitar esse assunto de religião, eu não falo. Mas tem sempre um engraçadinho que pergunta, né? Eu acho que pelo... Não sei, pergunta. Aí eu me lembro que teve uma pessoa que falou bem assim, ah, agora você é crente? Aí eu falei, crente, na verdade eu sempre fui. Eu sempre acreditei que Deus existia, né? Eu só estou agora indo para a igreja. Falei assim para ver se acabava o assunto, não acabou não. Aí a pessoa, ah, mas eu não acredito em Deus. Nossa, legal. Eu falei, legal. Eu só falei assim, gente, falei legal, não falei mais nada. E a pessoa, eu não acredito. E eu, tá bom. Eu não tinha que falar mais nada. Aí a pessoa ficou falando que tudo que acontecia era obras da natureza, colocou muita ciência no assunto. Eu só fui ouvindo, né? Ouvindo e aceitando, né? Tem coisa que não tem muito o que falar. Aí eu falei, então você acha que ter o pôr do sol todos os dias, o nascer do sol todos os dias, são eventos que aconteceria, a pessoa nasce bebê, aí depois se torna criança, se torna adolescente, se torna um adulto, chega na velhice e morre. Então são eventos que aconteceria de todo jeito. Se não houvesse um Deus, aconteceria. Ela falou sim. Falei, tá bom. Se esse é o seu ponto de vista, não adianta, gente, teimar com pessoas que ela só quer entender e ouvir o que para ela é o certo. Então não teima não. É um conselho que eu dou para todo mundo. Não teime com ninguém. Se a pessoa acha que só o ponto de vista dela é o certo, não teima não. Não fica teimando. Aí ela falou, eu perguntei de onde ela achava que nós viemos, né? Ela falou dos anfíbios, né? E nos transformamos em seres humanos. Tudo bem? Quem me criou foi Deus, né? Eu sou feita à imagem e semelhança do Deus vivo. Aí ela falou tudo isso, eu falei, nossa, que bom, né? Que legal. Cada um tem sua opinião, né? Eu também não vou discutir com ninguém sobre nada. Não vou discutir, né? Pra que eu vou discutir com a pessoa sobre o que ela não acredita? Eu ia falar sobre o que ela acredita, mas o que ela não acredita. Aí eu falei, tá bom. Passou o tempo, né? Isso tem uns 3 meses. Foi uns 3 meses atrás, né, gente? Aí passou, demorou mais ou menos 1 mês e meio. Eu tô lá no meu trabalho e a pessoa me pede oração. Ai, minha mãe ficou doente. Coloque minha mãe nas suas orações. Aí eu perguntei pra ela como ela sabia que eu orava. Ela falou, eu vejo que você fala que você ora. Falei, todo mundo que vai pra igreja, imagino eu que ora, né? Aí ela falou, eu vejo que você ora, coloca a minha mãe nas suas orações. Aí eu pensei, gente, Deus. Gente. Aí eu pensei, mas a pessoa falou que não acredita, tipo assim, como que eu vou exercer a minha fé? Porque fé, eu lembro que eu achava que fé era um exercício. Gente, fé é mais amor, na minha opinião. Eu amo Deus, eu tenho convicção de que Ele existe, então fé é mais amor. É mais amor. Eu amo Deus. Então, assim, aí eu pensei, como é que eu vou exercer a minha fé? Colocar a minha fé assim, nem em jogo, mas colocar a minha fé em ação por uma pessoa que diz que não acredita, gente. Fica meio complicado. Porque assim, aí eu fiquei pensando, oro ou não oro, oro ou não oro. Orei, né? Vamos orar, né? Vamos pedir. Não fiquei orando muito não também. Não fiquei orando muito também não, gente. Porque se a pessoa já diz pra mim que não acredita, pra que eu vou ficar horas e horas orando,
por uma causa de uma pessoa que diz que não acredita. Então não orei muito não, só falei, ô Deus, protege aí, e foi só. E, gente, aí a mãe dela melhorou, ela me agradeceu, né? Mas é isso. Geralmente as pessoas que falam que não tem fé, não tem. Mas quando passa por um momento crítico, fala, oh Deus. Então, assim, então a pessoa tem fé, a pessoa acredita em Deus, né? Que existe um Deus soberano, né? Existe o Deus verdadeiro, né, gente? Vamos praticar mais a nossa fé. Fé é amor, gente. Ama a Deus para você respeitá-lo. Ama a Deus para você ter intimidade com Ele. Se precisar, gente, jejue. Olha, eu tenho testemunho, um testemunho de um jejum que eu fiz, gente, há muito tempo atrás, quando eu nem sonhava em ser cristã. Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Eu me lembro que eu precisava muito que algo acontecesse. Para mim, se acontecesse, era um milagre, né, muito grande. Aí eu me lembrei do jejum de Esther. Só que eu não queria fazer 3 dias de jejum, gente. Eu pensei assim comigo, meu Deus, vou ficar 3 dias sem comer. E eu fiz um dia de jejum, sem tomar água e sem comer nada. Aí eu pensei, se eu não aguentar, eu bebo água à tarde. Gente, eu fiz um dia de jejum, mas pedindo a Deus com muita fé que aquilo acontecesse. Gente, eu não era cristã. Eu acho que eu nem li a Bíblia. Eu simplesmente só fiz o jejum e pedi a Deus com muita fé. E olha que aconteceu. Gente, aconteceu. Eu não era cristã. Eu não estava lendo a Bíblia. E aconteceu algo que eu queria muito. Um dia de jejum, gente. Um dia. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O jejum não é para você barganhar a vontade de Deus. Jejum não é para me falar, eu quero tal coisa, eu vou fazer jejum. Porque se fosse assim, gente, muita gente iria fazer jejum para ser milionário, né? Jejum não é para você barganhar a vontade de Deus. Mas naquela época eu não sabia. Hoje eu sei. Hoje eu tenho convicção que o jejum, na verdade, só me dá mais intimidade com Deus. E Ele só concede o que eu estou pedindo se for da vontade dEle. Mas naquela época eu não sabia, né? Eu precisava de um milagre urgente e o milagre aconteceu. E graças a Deus por isso. Mas hoje em dia, com o meu entendimento, eu sei que o jejum é para você ficar mais íntima com Deus. E uma coisa que eu noto muito no jejum, quando eu faço, e eu gosto de fazer pelo menos uma vez no mês, uma coisa que é pouco ainda, tá, gente? É muito pouco. Mas uma coisa que eu gosto, que eu noto muito no jejum, é que quando a gente se propõe a ficar um dia sem comer, eu me sinto mais próxima, né, de Deus. De Deus, assim, mais próxima. Não que eu tô próxima, não que eu tô lá perto dele. Mas eu quero dizer assim, eu acabo sentindo mais, ouvindo mais, a minha audição fica mais apurada, gente. Eu acabo sentindo o cheiro, principalmente o sabor da comida, com mais intensidade. Quando eu volto a comer, o cheiro da comida, gente. Que cheiro maravilhoso quando eu resolvo fazer jejum. Como o cheiro... Não, e o pior é que eu resolvo fazer jejum e tenho que continuar cozinhando, né? Que na minha casa não tem cozinheira, aí eu faço tudo. Como o cheiro fica mais, assim, gostoso, gente. O sabor, depois que eu entrego o jejum para Deus, como ele fica mais delicioso, o sabor de todos os alimentos. E assim, o jejum eu sinto muita coisa e eu acabo assim, tendo muitas outras coisas que só quem faz que sabe, gente. A gente se sente leve. O principal de tudo, a gente se sente leve. Leveza que eu tô dizendo não é questão de perca de peso, não, gente. Não é questão de, eu perdi peso. Não, a gente se sente leve no interior, no exterior. A gente se sente outra pessoa. E tudo parece que flui bem. Tudo flui bem. E é bom, gente. Na verdade, esse vídeo é mais assim, vamos nos conectar a Deus, né? Vamos ter mais essa conexão.
Eu fico muito feliz. Gente, uma coisa que virou meio que a chave pra mim, muitos perguntam, Jaísa, quando você decidiu ser cristã? O que virou mesmo a chave pra mim foi... Eu fazia muita consagração, eu sempre fiz muita consagração, tá, gente? Quando eu não dava conta de fazer jejum, eu costumo dizer que eu fazia muita consagração, mas era porque eu não dava conta de fazer jejum. Então eu me lembro que eu acordava na madrugada para orar. Eu gostava muito, eu estipulei um horário específico para acordar na madrugada para orar. E eu sempre fazia muita consagração, que era ficar de 7 horas, era o horário que eu conseguia, tá, gente, acordar. De 7 ao meio-dia, sem comer alimento nenhum. Aí meio-dia eu tinha que comer correndo, para descer correndo pro meu trabalho. Então, assim, eu entregava o meu jejum sempre meio-dia. Era das 7 ao meio-dia sem comer nada. E fui fazendo isso durante vários dias e não acontecia nada, eu não sentia nada, eu não via nada de diferente. E eu me lembro que uma vez, assistindo um filme, pra você ver, Deus, ele tem o jeito específico, né, de falar com a gente. Foi assistindo um filme que eu me lembro que eu ouvi a frase: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os principados e as potestades. E meio que abriu, virou, sabe? Meio que deu uma virada de chave. Tipo assim, ó, pra vocês verem, eu fiz muita consagração, mas eu não conseguia entender aqui na Bíblia qual era o sentido de tudo isso, né? E num filme eu consegui entender. Nossa luta não é contra os homens, nem contra... Nossa luta não é contra os homens, é contra... Ai, gente... os principados e as potestades. Então, assim, meio que deu uma virada de chave. Aí foi quando eu comecei a entender muita coisa que eu tava errando, que eu tava lutando com as armas erradas. A luta tem que ser palavra, jejum e oração. É uma Bíblia, tá, gente? Não tá escrito que é Bíblia, mas é Bíblia. A luta tem que ser palavra, jejum e oração. Não falatório, brigas, não, nada disso. A luta é palavra, jejum e oração. Foque em palavra, jejum e oração. E outra coisa. Você pode conhecer tudo de Bíblia, se você não orar. Se você não orar, não vai adiantar nada. Que eu lembro que eu sou daquela que eu gostava de fazer as coisas por tabela, né? Ou eu lia muita Bíblia, ou eu orava muito, ou eu fazia muita consagração. Ou eu lia, ou eu orava, ou eu fazia consagração. Agora eu tô tentando, gente, tentando. Não é fácil. Orar e ler a palavra, orar e ler a palavra. Eu tô tentando, tá, gente? Comprei uma Bíblia grande porque as letrinhas da Bíblia pequena era tão miúda, mas tão miúda, que eu confundia muita coisa. Eu não dava conta de ler. Mas é isso aí, gente. Teve uma pessoa, foi a Claudineia, me ligou mais de 1000 vezes, nossa. E tá também acabando a bateria do meu celular. É Samsung, gente, então a bateria dura segundos. Obrigado por você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Beijos, tchau. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça de deixar o like, gente. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.